Oi, pessoal. Vamos iniciar aí a aula de hoje, dia 14 de setembro de 2020. Hoje, na aula de português, a gente ia estudar um pouquinho sobre poemas, tá? Então, a gente ia trabalhar aí uma escrita de poemas de memórias. Essa escrita ela seria realizada no nosso Ler e Escrever, tá? Aqui na página 167. A gente tem esse espaço aqui para a criança estar aí fazendo a reescrita desse poema, tá? E sendo uma reescrita de memória, a gente precisa ler com a criança primeiro esse texto, depois tentar relembrar com ela o texto para ver o que ela guardou na memória, para só depois ela realizar a escrita, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês algumas orientações de como fazer, ó. Leia para a criança o texto abaixo pelo menos 3 vezes. Então, tá aqui o poema, ó. Vou ler para vocês. Ah, menina tonta, toda suja de tinta, mal o sol desaponta. Sentou-se na ponte, muito desatenta, e agora se espanta. Quem é que a ponte pinta com tanta tinta? A ponte aponta e se desaponta. A tontinha tenta limpar a tinta, ponto por ponto e pinta por pinta. Ah, a menina tonta, não viu a tinta da ponte. Então, aqui é um poema de Cecília Meirelles, tá? O Isto, Aquilo. Esse poema chama Tanta Tinta, tá? Então, a gente tem que ler com as crianças esse poema pelo menos umas 3 vezes, tá? Lê com ela 3 vezes lá o poeminha, em voz alta, tá? A criança que já tem autonomia da leitura, o adulto pode estar lendo primeiro, a criança lê depois, ou os dois leem juntos, tá? Também é legal de se fazer essa leitura. E depois de ler bastante vezes, tá? Para a criança assimilar esse poeminha, você fecha o caderno ou o arquivo em PDF que vocês estão consultando e pede para a criança recontar esse poema oralmente. E aí ela vai contando, ah, menina tonta, e ela esquece algum pedaço, você vai lá e relembra, ó, essa parte fala assim e tal. E vocês vão relembrando juntos partes do poema. E depois de fazer toda essa leitura, esse processo de resgate de memória, é que a criança ela vai pôr o que ela lembrar no livro. Ela vai pegar o livro e realizar, então, a leitura, tá? Então, ela pega lá o livro e faz a leitura. A leitura não, a reescrita desse poema, tá? Então, ela vai pegar lá o livrinho e vai começar a escrever. Enquanto ela estiver escrevendo o poema, não se deve ajudar. Ela tem que relembrar sozinha. Não, a gente lê o texto várias vezes, você consegue, vamos lá. Vamos, não precisa escrever exatamente como era, escreve o que você lembra. E aí ela vai lá completando. Só tem que lembrar a criança da estrutura de um poema, tá? Ele é feito lá em estrofes e versos, tá? Como a gente pode ver aqui a estrutura, ó. Ele tem 4 estrofes aí, ó. 1, 2, 3, 4. E tem os versinhos, tá? Ah, menina tonta, toda suja de tinta, mas o sol desaponta. Então, aí é um exercício de reescrita de memória, tá? Além disso, eu trouxe para vocês uma atividade de matemática sobre trajeto. Então, vamos lá no nosso EMAE, na página 42, tá? Então, aqui a gente trabalhou bastante com trajetos nas semanas passadas, tá? E aqui a gente tem mais um trajetinho para brincar aí. Então, a gente tem 3 crianças, né? Nelson, Paulo e Vanessa. Eles fizeram um trajeto no pátio da escola. O pátio da escola tem esses azulejinhos, né? Esses ladrilhos aí, é dividido em quadradinhos, tá? Representado aí no desenho. E eles marcaram o ponto P como partida e o ponto C como chegada. No desenho já tinha o trajeto do Nelson, ó. 4 passos para frente, 5 para baixo, 4 para frente, 2 para baixo, né? Ou para, na verdade não é para baixo, é para a direita dele, né? Como se a gente estivesse observando o trajeto de cima do teto, tá? Então seria para essa setinha para baixo é como se fosse para a direita, tá?
2 para a direita, 2 para frente, 2 para a direita e 8 para frente até chegar aqui no ponto de chegada. E eles queriam que na atividade a gente fizesse o mesmo com o trajeto do Paulo e da Vanessa. O trajeto do Paulo sendo em vermelho e o da Vanessa de verde. Então, eu já fiz o do Paulo aqui e vou fazer o da Vanessa junto com vocês. Olha o do Paulo, ó. 5 para a direita ou para baixo, né? 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo que eu andei 5 quadradinhos aqui? E fiz o traço vermelho. Vou até aproximar mais, ó. Depois fala para ele ir 10 para frente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois, 2 para a direita ou para baixo, ó. 1, 2. Depois, 4 para frente. 1, 2, 3, 4. Chegou nesse pontinho aqui, né? E depois, 2 para a direita, 1, 2. E 4 para frente. 1, 2, 3, 4. Então, fica assim o trajeto do Paulo. Vamos fazer o da Vanessa, então, em verde. O trajeto da Vanessa começa com 2 para frente. Então, aqui, ó, ela vai andar 1, 2 para frente. Depois, 2 para a direita ou para baixo, né? 1, 2. Depois, 12 para frente. Então, vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, ela chega aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 para frente. 3 para a direita ou para baixo, né? 1, 2, 3. 4 para frente. 1, 2, 3, 4. Então, 4 para frente. E 4 para a direita ou para baixo, né? 1, 2, 3, 4. Então, ela chega aqui no ponto de chegada também, como os outros. Olha, a gente tem o trajeto em azul, que é do Nelson, o trajeto em vermelho, que é do Paulo, e o trajeto em verde, que é da Vanessa. Aí fica os 3 trajetos das 3 crianças chegando aí ao seu destino, tá? Então, era para fazer isso nessa atividade. Bom, essas foram as atividades aí do nosso currículo regular. Agora, a gente vai corrigir aqui as atividades de revisão, né, do currículo adaptado de quem está fazendo aí o reforcinho. Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma atividade, né, no mundo das letras. A gente vai trabalhar um pouco aí a letra B. Deixa eu aproximar mais, ó. B é um poeminha, tá? E as letras nascem também. Bia nasceu, fofa e bela. Mamãe falou: tudo bem, que nome botamos nela? Bárbara, Bruna, Bebel. Bianca, Berná, Baitá. Bia, Bisa, Bisabel. Ela era tão bonita. Aí ficou Beatriz, nome que dura o dia em que um preguiçoso diz: pode me chamar a Bia? Então, o nome dela era Beatriz, e aí as pessoas geralmente elas abreviam o nome Beatriz para Bia, né? Então, pode chamar a Bia? Então, aqui, ó, copie os nomes que aparecem no poema. Escreva cada um nas fichas abaixo. Então, vamos pôr todos os nomes aqui, ó. Vou circular eles primeiro, ó. Bia nasceu. Bárbara, Bruna, Bebel, Berná, Baitá, Bia, Bisa, Bisabel, Beatriz e por último Bia novamente. Então vamos escrever esses nomes, ó. Bia, Bárbara, Bruna, Bebel, Bianca, Berná, Baitá. Nunca vi esse nome Baitá. Berná, Baitá, Bia, Bisa, né? O Bia a gente já pôs, então vou pôr Bisa, Bisabel. E por último, Beatriz. A gente tem que lembrar que o Bia aparece 3 vezes, ó. 1, 2, 3. Então, a gente não precisa pôr ele 3 vezes, senão vai faltar ficha para os outros nomes, tá? Então, fica Bia, Bárbara, Bruna, Bebel, Bianca, Berná, Baitá, Bisa, Bisabel e Beatriz.
E aí pergunta, todos os nomes começam com a letra B, né? B de bola, tá? Então, era para fazer assim, essa atividade. E também tinha uma atividade aqui de matemática. Então, vamos trabalhar um pouquinho adições com auxílio visual. Efetue as adições e escreva o resultado nos quadrinhos. Então, põe lá no dedinho. 1 mais 3, 4. 4 mais 1, 5. 8 mais 1, 9. 6 mais 2, 6. 7, 8. 3 mais 4, 7. Tá? 3, 4, 5, 6, 7. Conta nos dedinhos. 5 mais 1, 6. 7 mais 3, 7. 8, 9, 10. Opa. 8 mais 2, né? O 2 mais 8. 8, 9, 10 também. Então, assim você podia contar nos dedinhos aqui. E aqui na figura 2, a gente tem que contar as figuras, tá? E colocar a quantidade. Então, quantos pirulitos tem? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. São 23 pirulitos. E sorvetes? Vamos contar também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 sorvetes. 14 sorvetes, tá? Então, aí, a criança contava os desenhos para poder colocar. Então, uma atividade com auxílio visual, tá? Então, essas foram as atividades de hoje. Qualquer dúvida, é só mandar para mim. Um beijo, tchau!